Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é gostoso a gente falar do amor de Deus. O salmista Davi, ele chegou a dizer: o meu coração ferve, como disserem, palavra boa. Com certeza, na boca de salmista só saía coisas que agradavam ao nosso mestre. Na verdade, ele também teve alguns conflitos, como nós sabemos, naqueles momentos de guerra, né? Mas depois voltou de novamente e continuou sua batalha com Deus, né? Irmãos, eu quero deixar aqui uma pequena mensagem que eu estarei passando por aqui. Muitos dos meus amados ouvintes não sabem, isso aqui é um monte, aí é um monte de oração. Tem aqui já preparo todo de pôr Bíblia, por tudo, violão, quando o menino vem aqui, meu filho é cantor, ele vem aqui. Então aqui é um monte, preparados, que tem de 12 a 13 anos, que eu preparei esse monte aqui. E aqui eu não planto nada. Deixei essa árvore, ela era mais grande, grandona, cortei, fiz lenha, depois ela brotou, ficou tudo grossona assim, eu tornei a parar por cima, para poder aqui ser o lugar da gente buscar a Deus, servir a Deus. E orar para todo o Brasil, para os parentes, para todos, né, para famílias, que a nossa missão é pregar a palavra e orar para todos. Mas como eu estou passando aqui, fui lá em cima da minha lavoura, né, e olhar umas plantações que o Land me deu, lá de Minas Gerais, lá daquele lugarzinho onde sobe lá para a Pedra Torta, nós foi vizinho, moramos juntos, pertinho, né, e morar no sítio de Mara, meu sobrinho, e ele no sítio do Zé Luiz. E então eu passei por aqui. Agora que o sol está saindo, choveu bastante hoje, pela manhã, choveu ontem. Graças a Deus, tudo isso é bênção de Deus, porque é Ele que está mandando para nós. Mas para não ficar só nessas palavras, no livro de São Marcos tem escrita. Você pode ler. Não olha pelo pregador, se ele está falando inútil, se ele está falando em vão, não. Pega a palavra de Deus e lê ela e lê para você ver, porque quem fala é Deus. Jesus disse no livro de Marcos: aquele que crê já está salvo, mas o que não crê já está condenado. Ide por todo mundo pregar o meu evangelho. Então já vi alguém dizer: ah, mas não tem isso na Bíblia. É porque você não lê, é porque você não interessa saber o significante da Bíblia para nós. Então aquele que crê, meus queridos, porque muitas das vezes, meus amados, irmãos queridos, às vezes você vê muito escândalo nas igrejas crentes, como está havendo. O próprio Jesus, não eu, quem sou eu? Quem é eu? Ele falou que é inevitável de o escândalo vir. Mas aquele que se escanda a obra dele, escandaliza, é melhor que marra uma pedra no pescoço e se atira no fundo do mar. Então, muitas das vezes, eu não vou aceitar porque a igreja de fulano tem fulano fazendo assim. Você nunca vai olhar para essas coisas. Não, você vai olhar para a Bíblia. Porque é a mesma coisa de ser uma pessoa bom, um jovem bom, uma jovem boa, tem critério, tem temor, começar a andar com quem só pratica as coisas erradas, só entra na coisa do mundo. De repente a tal pessoa pode também estar traviando. Porque eu quero dizer nesta manhã, nesse dia 21 de março de 2026, muitas vezes a pessoa vai correndo, correndo, correndo e pum! Você bate lá no buraco. Agora você vai também? Você vai correr e cair lá embaixo também no buraco? Não, nós temos que olhar para a Bíblia. Não olha para pastores mundanos. Não olha para crente mundano, olham pela Bíblia. Aquele que crê e for batizados já será salvo.
E o que não crê já está condenado, né? Você vai ler lá na Bíblia. Agora, tem aí também o batismo que ele fala. Será, meus queridos, que você acha, ou está enganado, ou está sabendo, e talvez faz que não sabe? O batismo de Jesus foi com 30 anos que ele passou pelas águas. E eu pergunto para todo o Brasil, todas as pessoas que ouvem os meus vídeos, todas, será que Jesus precisava ser batizado, afundado na água, sim ou não? Sim ou não? É claro que ele não precisava. Ele veio de lá, ele era Deus. Ele era Deus. Então, quando a Bíblia fala que João estava ao Jordão fazendo batizados, é nesta hora, neste momento, nesse exato momento, é que Jesus aparece ali, aonde estava João. Porque João, porém, ele sabia que vinha o Filho de Deus. Portanto, ele mandou perguntar se era o Jesus que nós esperava. Se era o Jesus que todo mundo esperava. E João já estava batizando, porque João, ele aparece no deserto, como todos os pregadores sabem, que João, melhor dizendo, ele viveu no deserto. 30 anos ao deserto. Mas ali não estava sozinho, não. Deus estava com ele, os anjos estavam com ele. E mesmo assim, pessoas iam onde estava João, faziam até caravanas para ir onde estava João na mata. Ali, na oposição de quem? Na oposição de Deus. Então João aparece, porque João apareceu e disse: arrependei vós, que é chegado ao reino de Deus. Não sou eu, quem sou eu? Arrependeis vós, que é chegado ao reino de Deus. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento? Se eu não tenho temor a Deus, se eu não tenho dó de matar ninguém, se eu não tenho dó de roubar de ninguém, se eu não tenho dó de frutar o do meu próximo, eu não tenho dó de fumar, não tenho dó de, às vezes, eu não tenho dó de alguém que precisa de frutar o que ele tem, sendo que ele quase não tem, ter a coragem de entrar no tráfico. Então, tudo isso entra-se em nosso coração, em nossa memória, para que arrependeis, para herdar o reino do céu. Então, quando eu li agora, no São Marcos 15:16, está incluindo a chegada de João. Por que, pregador? Porque João, aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Porque a qual João é aquele que fazia batismo. O João fazia batismo. Mas naquele exato momento que ele estava ali com a turma grande fazendo o batismo, de repente encosta o Filho de Deus, chega até ali. De repente o Filho de Deus aparece ali. Mas João, como era um homem espiritual, era um homem que tinha o seu olho espiritual para enxergar as coisas subnatural que às vezes o homem na carne não pode verem. Ele conheceu que era Jesus, que era o Filho de Deus. Ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus. E aí então que nesse assunto real, Jesus falou com ele: João, eu quero se batizar. Veja aí, queridos, abra o teu coração mais. O Filho de Deus, que era do céu, veio fazer carne aqui, disse isso aí para João: eu quero se batizar, João. E João, olhando bem para ele, disse: mas eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés, desatar a sandália dos seus pés, e tu vem a mim? Aleluia. Mas Jesus respondeu: não, João, eu preciso ser batizado para se cumprir todas as escrituras. Então não é, meus queridos, um batismo com gota d'água, não. Uma vez você pode pensar, Jesus, não,
Jesus batizou nas águas correntes no Rio Jordão. E ele disse que iria batizar para cumprir todas as escrituras. Porque, meus amados, uma criança que nasce 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não tem emoção para nada. Se você mandar ele pegar um trem, ele pega dos outros. Se você mandar ele xinga. Ele não tem noção. Se você botar lá para a beira do mato, como muita gente joga até no lixo aí, quando tem visto, ele fica. Ele não tem noção de nada. Então, por isso que o batismo não é com gota d'água. Pegar um garimpo lá e jogar em cima da pessoa. Não, isso não significa nada. O batismo é nas águas correntes. Porque esse batismo de Jesus é um batismo que simboliza sepultando os pecados. Ah, pregador, mas sepultar os pecados. Não é você sepultar um morto que morreu, foi para o caixão, dali foi para o cemitério, não. Sepultar aquilo que nós vivíamos, que nós não tinha temor de Deus para nada. Nós vamos sepultar ali, como Paulo disse, morremos com Jesus e nascemos com Jesus. Morremos com ele e nascemos com Jesus. E agora somos o quê? Nova criatura, somos diante de Deus. Então o batismo é esse. Aquele que crê for batizado já é salvo, que não crê será condenado. Então muitas das vezes, muitas pessoas que ainda não tomou uma decisão maravilhosa com Deus e fica achando, porque se uma pessoa se suja, pessoa evangélica, se suja, que todo mundo vai se sujar. Não, meu querido. Toda a vida nós temos que fazer a nossa parte pelas escrituras. Examinar ela, cuida dela, porque dela tem a vida eterna. Porque a Bíblia realmente, queridos, ela não foi para você ter ela aqui, não. Olhou ela ali, às vezes, algum dia, põe ela para lá, põe a poeira no seu armário, põe a poeira no seu guarda-roupa, onde que seja que você põe ela, e você não lê ela, você não sabe. Ah, pregador, não sabia desta palavra aí, São Marcos 15, 16. Aquele que crê for batizado, que não quis já está condenado. Então você não sabia. O batismo de Jesus foi exatamente desta forma. Nem sou eu, todos os pregadores, pastores, perbitos, diáconos, obreiros, membros também que examinam a Bíblia, tudo sabe que o batismo de Jesus, o ensinamento dele é ele. Ele foi enviado aqui e trazendo esse ensinamento para nós, para que nós entendemos que seremos salvos por ele por aí. Então o batismo é uma coisa importante. Se não fosse uma coisa importante, eu não teria passado pelas águas. Batizei aqui na Barra de São Francisco, no Rio Itaúna. Mas aí eu descobri a verdade, porque ele disse, conhecer a verdade, e a verdade libertará. O dia que você conhece a grande verdade, você vai ser libertado. Pode ser quem for, pode ser o que fez, porque teremos aí uma reflexão do Adão Campos. Era um homem que batia, parava os cultos dos crentes, judiava. Era um homem terrível, quase até pior do que Paulo de Tarso. O que aconteceu com ele? Foi realmente para matar os crentes? Não ficou impacto? O anjo gemou na porta que não tinha jeito para nada? Dali daquela casinha simples, onde tinha pessoa que nem sandália direito tinha para pôr nos pés, já saiu dali crente na pessoa bendita de Jesus, porque Deus falou claramente com a mulher dele que ia tirar a menina, a garota, não por ela, mas pelo Adão Campos, que era muito incrédulo. Seu coração era incrédulo, daqueles mais incrédulos que você pode pensar. O que ele virou? Virou um ótimo pregador da palavra de Deus e deixou um testemunho para toda a terra. Ouviu o testemunho do Adão Campos, porque até hoje não acaba. Está no YouTube, é só pedir que você vê o testemunho dele na hora. De vez em quando eu peço aqui. Ele contou suas experiências todinho.
não entendia nada, não sabia nada, só sabia judiar e parar os cultos do crente, até que um dia ele foi para matar tudo, mas estava enganado. Jesus aparece para ele ali e o anjo gema ele. Então, meus amados, muitas das coisas é falta de sabedorias. É falta de sabedoria, às vezes, como muitos, às vezes não lê a palavra de Deus, não sabe o que Ele exige de nós para servir a Ele. Então, às vezes, há escândalo, não há? Há escândalo. Mas ele deixou escrito lá na palavra São Mateus. É bem explicado, meus queridos. Aquele que permanecer até o fim, esse é salvo. Para quê? Para ir para a glória, para ir morar com Deus lá no céu, para viver eternamente com Ele. Mas Ele deixou muito bem realizados para nós. Ele disse, nos finais, muitos esfriarão da fé, por multiplicar as iniquidades, como nós estamos vendo e todo mundo está vendo diante dos olhos. A verdade é que ele não está satisfeito, esses pecados já têm chegado aqui na narina dele, ele já está triste com essa pessoa que faz dessa forma, como ele está mostrando nas incêndios, está mostrando na natureza, mostrando para o povo, que ele é Deus e não tem outro. Então, mas é isso. Então, por que uma pessoa chujou? Você fala, eu não vou aceitar Jesus porque teve aquele... Não, nada disso. Que manda é sua vida com Deus para prestar conta a Ele lá. Não é olhar o outro. Na ocasião, Joana saiu da mandato de Deus para onde Ele mandou ele ir. Joana saiu. Só que Joana ficou com medo, mas saiu, desobedeceu. Porque quando Deus está na tua vida, na nossa vida, não devemos temer nada, não ter medo. Mas ele temeu, mas ele escondeu. Qual pregador de toda a terra pode dizer que Joana não entrou lá para baixo para o porão do navio? E ali ele pensou, aqui ninguém me vê, aqui agora ninguém me tira. Eu pregar em Nínive, não vou de jeito nenhum, e deitou não. O que Deus fez? Que tudo está na mão dele. Mandou uma tempestade para quebrar o navio e espedaçar. Quando o povo viu que nunca tinha acontecido, foi logo acordar ele, ele foi lançado na água, mas Deus ainda teve misericórdia dele. Então, um profeta só, estava se condenando todo aquele navio, com toda a mercadoria que estava ali, nem a deles. A mercadoria como anda aí, os aviões cheios, navio, caminhão de carga, e lá ia matando tudo. Mas quando ele desendureceu o seu coração, ele viu que ele que era o culpado, ele viu que ia morrer todo mundo por causa dele, ele disse, eu sou culpado dessa grande tempestade. Então assim nós estamos vivendo no dia de hoje, que o Senhor falou, que no final muitos esfriarão na fé, vai perdendo a fé, vai fazendo tudo que não presta, vai caindo na lama, e a lama, a porca lavada na lama, fuçou e sujou de novamente. Mas aqueles que lê a Bíblia e permanecem, não com escândalo, mas com louvor, buscando a Deus, chorando na presença dele, jejuando, passando por tudo, é claro que nesse dia ele está subindo para a glória de Deus. Então toda a vida nós não podemos olhar para o outro. Quantas famílias de gente boa, é gente que não faz nada de errados. Às vezes são 4, 5, 6, aquele monte de irmão, mas sempre sai um errado ali também. Agora vamos os irmãos todos entrar juntos e fazer também, virar aquela barbaridade, aquela lasqueira? Não. Eu mesmo, na minha família, como aí teve um sobrinho meu, teve por aqui, é criado em Lajinha, Minas Gerais. Eu até gostava muito dele, nunca poderia reclamar, me respeitava. Teve por aqui, teve aqui em casa, andou por aqui morando em Águia Branca, São Domingo do Norte,
andou morando em Boa Vista. Ele realmente não obedeceu nem o próprio conselho da mãe. Morreu aqui na Nova Venécia com 25 tiros na quadra de bandido. Mas tem mais 2 irmãs, 5 irmãos, que são trabalhadores, são honestos, não mexem com aquilo que não presta, deve trabalhando para o sustento da sua família, dele próprio, dela própria. Então é isso que eu digo. Igreja tem milhares, milhares e milhares de igrejas. Mas o Jesus que eu sirvo, que você serve, que está aí do lado, ele mesmo falou que nem todos que disse Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Por quê? Muitos aceitam Jesus, só na igreja ali ele canta, às vezes ele pula, ele fala em mistério, mas depois na rua não dá nem para você entender que ele é um servo lavado e remido no sangue de Jesus. Porque nós que somos servos de Deus, eu, por exemplo, estou com 37 anos de convenção, de renúncia. Abandonei, não vou dizer que sou perfeito, que perfeito é Ele, mas abandonei tudo para servir a Ele. Abandonei tudo para viver com eles. Mas veremos certa família que diz que é crente, é só na hora da igreja, às vezes prega, às vezes canta, às vezes pula, chora. Mas depois, quando bate fora da igreja, é um boi fora do curral. Você não vê sinal de crente, não vê nada nele de crente. Eu falei agora mesmo no início, que o salmista disse, o meu coração ferve quando vejo palavra boa. Seu coração se alegra. Você se alegra quando vê palavra boa, palavra que agrada a Ele, se você é um membro, servo de verdade. Mas quando ouvir palavrão, xingatório, adultério, como teve aí esse homem, Moisés Galdino, que se entrou dentro de um motel com armante, veja bem que coisa mesquinha. Veja bem que coisa sem graça. Porque o próprio marido dela estava falando na sua live que ele prometeu de curar ela, que ela não podia ter filho. Onde é que Deus vai fazer isso? Permitir um adultério com a mulher do sujeito para poder curar? Se tiver de ter filho, vai para os pés de Deus. Se tiver de ter filho, vai buscar a Deus, vai orar, vai dobrar o joelho e vai orar. Ana não tinha filho, Ana não era estéril. Ana não tinha filho. Ana passava até vergonha, ficava com vergonha, ficava triste, até chorava. Aquelas mulherzadas, tudo com um garoto bonito, uma garota no colo, e ela não podia ter, eles até ainda abusava dela. O que ela fez? Ela não foi pedir outras coisas e nem o marido dela. Ela foi pedir oração, chorando todo dia no altar de Deus. Que lindo filho que ela teve, meus queridos. Que filho lindo que o Todo-Poderoso deu ela, que Samuel é aquele que profetizou na casa de Jessé, quando Davi estava para o campo trabalhando. Agora Deus vai permitir que um homem chame um outro homem para praticar o adultério, para ter um filho. Isso é um pecado, é um blasfêmia contra Deus. É um blasfêmia contra Deus. Ali é lugar de pastor ou crente levar moer dos outros para dizer que vai curar. Isso é uma... eu nem vou dizer perfeitamente o que é, não. As coisas de Deus é perfeita e pura diante de Deus. Abraão era homem que não podia ter filho mais. Mas por que, pregador? Não era homem, ele era homem, mas pelos as suas forças, as suas energias, material, não. Ele estava com 100 anos. 100 anos de idade, todos os pregadores sabem isso. Mas Deus prometeu o único filho dele, Isaque, para comandar uma nação. E chegou diante dele e falou com ele. Sara ainda achou até graça. E Sara também passava dos seus 90. Ele não teve um filho chamado Isaque, foi um grande governador de nação. Mas agora
O sujeito pega uma mulher dele, põe na mão do homem, manda ele ir para o motel, que lá no lugar do motel é só lugar de despresta. Lá é só lugar de mulher mesmo, para ficar com o homem, aquela bagunça toda. Ele vai permitir isso? Isso é um pecado até para quem fala. Até para quem fala, tem que drobar o joelho e pedir a Deus para perdoar disso aí. Que Deus não se agrada de umas coisas dessas. Amém? Então é isso aí. Eu estou terminando esse pequeno vídeo, mas vai também para o Facebook e para o YouTube. Ouve a quem ouvir. E se chegar também a quem falou que a esposa não podia ter filho, que levou ela para ali, você também precisa dobrar o joelho, pedir perdão a Deus e saber que o nosso Deus não é filho do homem para que ninguém se minta. Ele não permite essas coisas. Não. Agora, se tivesse feito um voto, um pedido a Deus, como Ana, poderia ter seu filho ou filha. Mas pare com isso. Arrependa-se, porque Deus, ele não é brinquedo, ele é fogo, mas é fogo consumidor também. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe todo o Brasil. Mas fica aí a dica biblicamente sobre a questão de alguém ficar em dúvida com o aceitamento de Cristo. É crer, é aceitá-lo como o único suficiente Salvador e ser passado pelas águas batismal e permanecer na doutrina de Deus. Permanecer no ensinamento de Deus, porque Ele te ama tanto e Ele não quer deixar você errado, contramão. Não, Ele quer que você vai para o céu. Porque entrar errado em qualquer outra circunstância, você pode até entrar. Vamos supor que você lá vai com o seu carro, você entra errado. Quando você acelera, aquele susto, está contramão na cidade, em qualquer lugar que seja, vem os meninos de falda e vai te multar. Mas se você tem o dinheiro, você vai pagar, você vai pegar seu carro e vai sair. Se você não tem nada, o carro vai ficar preso. Mas não vai te condenar nada para ir para o céu. Você vai, talvez não tenha o dinheiro na hora, vai arrumar para tirar. Então, quando a palavra revela para nós, informa, orienta, ensina, é para que nós entendamos o que Deus fala com nós e o que precisamos fazer. É só ler a Bíblia. É só ler ela e saber como pode fazer. Ele falou mesmo com aquele jovem rico: deixa tudo e siga-me. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Não, ele não lançará fora. Ele está sempre junto, guiando em toda circunstância dessa vida. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, que essa palavra pode entrar no coração de cada um, em nome de Jesus. Jesus quer que todos sobe alegre, cantando para o reino da glória. Fica com Deus aí. Tchau, tchau para vocês. Pai do Senhor para todo o Brasil.